João, capítulo 14. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, para meditarmos um pouco na Tua Palavra. Nos ajuda, nos dá graça, nos capacita para a glória do Teu nome, Senhor. Nos abençoa nesta noite. Senhor, que o Senhor continue guardando o Teu povo, continue dando saúde para o Teu povo, continue sendo provedor, Senhor, na vida do Teu povo. Abençoa grandemente a Tua igreja, dá vitória, Senhor, continua dando saúde para os Teus filhos, livrando, Senhor, de todo mal. Abençoa a nossa nação, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a passarmos por este momento de dificuldade, que não falte o pão na mesa dos Teus filhos, que o Senhor continue dando graça, sabedoria aos nossos governantes, direção, Senhor, para que possamos viver, Senhor, da melhor forma possível, Deus. Ajuda-nos também para que possamos estar meditando na Tua Palavra, que a Tua Palavra ela venha de encontro, Senhor, com as nossas necessidades e que ela prospere, Senhor, para aquilo que ela foi enviada. Sei conosco, nos livra de todo mal. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, Fernando, paz do Senhor, irmã Marlene, paz do Senhor, irmã Zefinha. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe, irmã Zefinha e família. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor e eu gostaria de ler um texto, não é nenhum texto, a princípio nós vamos ler um versículo que está no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 15. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, o versículo de número 15, que diz assim: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Vou ler novamente. Jesus dizendo, tá? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amém? Então, aqui nós vemos uma passagem bem conhecida, não é? Onde Jesus, aqui dizendo, ele faz uma comparação, aqui uma condição, né? Em forma de comparação, vamos dizer assim. Jesus, ele diz, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O que Jesus quis dizer com isso? Ele está falando aqui sobre guardar os mandamentos, isso está ligado diretamente à questão da obediência. Então, a obediência, ela está condicionada ao amor. Por que que muitas pessoas não conseguem obedecer? Porque o amor, ele não é algo bem definido na vida dessa pessoa. Porque muitas vezes, quando nós colocamos a obediência como uma questão de obrigação, como se fosse um jugo, um peso, é difícil você cumprir isso, não é? É aquela situação, eu não posso errar porque isso é proibido, é pecado, e a pessoa ela tem às vezes vontade de fazer algo, mas não, eu não posso errar porque isso não está certo, e isso acaba se tornando um jugo na vida da pessoa, um peso que é quase impossível ela conseguir praticar ou ela conseguir ser zelosa com tal situação, por conta da sua natureza, vamos dizer assim, né? A sua natureza que tende para o pecado. Agora, quando existe o amor, por que Jesus ele usa aqui uma questão comparativa? Ó, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Porque aqui, quando você ama, você guarda os mandamentos não por obrigação, por peso, por jugo, mas você procura guardar os mandamentos para não ferir aquele que você ama. Veja que a situação é totalmente diferente.
Uma coisa é você falar para alguém descompromissado, olha, você não pode fazer isso, isso, isso. A pessoa até tenta não fazer, ela até se esforça às vezes em querer obedecer ou querer guardar aquela obrigação, aquela ordenança que lhe foi dada, não é? Mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, ela vai fracassar. Agora, aquele que ama, aquele que tem um sentimento de amor genuíno, ele não faz algo errado por conta de talvez não magoar a quem ele ama, não é? Paz do Senhor, irmão Sebastião, Deus o abençoe. Então veja que a obediência, ela está vinculada ao amor. Por que muitas vezes você não magoa alguém? Às vezes o marido, ele não magoa a esposa, ou não magoa os filhos, porque ele ama. Ou vice-versa, não é? Porque existe amor no meio desse relacionamento. Então, antes de magoar, você repensa, você reconsidera. Poxa, se eu fazer tal coisa, se eu agir de tal maneira, se eu falar tal coisa, eu vou magoar quem eu amo. Então, a pessoa, ela evita essa situação para ela não entristecer quem ela ama. E esse sentimento, ele se aplica, né, no nosso relacionamento com Deus. Então, quando você consegue, na sua caminhada, amar a Deus, ter convicção do seu amor a Deus, é mais fácil você zelar por aquilo que agrada a Deus. Não é? Veja que não é uma cartilha de regras, você não anda com uma cartilha de regras no bolso, onde você vai ali ticando todos os dias, olha, fiz isso, isso eu falhei, não. Você muitas vezes, quantas vezes a gente se depara com situações, por exemplo, onde você para, você analisa e fala, bom, eu não vou fazer isso porque eu amo a Deus, porque eu sei que isso vai deixar Deus triste, vai ferir a Deus, vai deixar Deus magoado comigo. Então, você não faz aquilo lá porque você tem medo, não, é por amor. É porque você ama a Deus e você não deseja magoá-lo, não é? Então, aqui Jesus está dizendo exatamente isso. Olha, se me amardes, obedecerei ou guardareis, né, os meus mandamentos. Então, é por amor que você guarda os mandamentos, não é por exigência, não é por ordem, não é por decreto, não é por obrigação, é por amor. Então, muitas pessoas falham nesse quesito porque essas pessoas talvez não tenham um conceito de amor definido nas suas vidas, ou elas não conseguem valorizar, ter uma noção do valor daquele que as chamou. Então, para a gente tentar exemplificar isso de uma forma mais clara para a nossa compreensão, eu vou utilizar aqui uma passagem do Antigo Testamento que muitas vezes eu cito até essa passagem que eu acho que exemplifica bem isso que eu estou tentando dizer para os irmãos, não é? A questão de você amar a Deus. Para você amar alguém, você tem que conhecer, não é? Você não vai olhar para uma pessoa que você nunca viu na vida e ter um amor sincero, um amor verdadeiro, um amor genuíno por ela. Não, porque você não conhece. Então, o amor, ele é um sentimento que ele é nutrido, ele é regado, ele é cuidado para ele florescer, não é assim? Então, com Deus não é diferente. Se você perguntar, por exemplo, se nós estivéssemos na igreja nesse momento, a nave da igreja cheia, e eu perguntasse lá do púlpito assim, quem ama a Deus aqui levanta a mão? Eu quero crer que todos levantariam a mão. Porque na nossa concepção, aqui, na mente, todos amamos a Deus. Mas eu quero chamar aqui, para o coração, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Será que as nossas ações, será que é aquilo que o que sai daqui de verdade? Porque a Bíblia diz que do coração procedem, não é? As saídas da vida. Será que aquilo que nós executamos, que brota aqui dentro, está conectado em amor? Existe uma sintonia de amor verdadeiro com Deus, sim ou não? Então as nossas ações vão dizer isso mais do que os nossos lábios, não é? Como eu acabei de dizer, se eu perguntasse na igreja, eu creio que eu teria uma resposta unânime, né? Todos amam a Deus. Então, se todos amam a Deus, por que muitos desagradam a Deus no dia a dia?
Então, quer dizer, é um amor que não é claro, é um amor que não é perceptível, ou não como que eu posso dizer, a pessoa não tem uma consciência exata da grandeza desse amor, na verdade, não é? Então, como eu falei, eu vou usar um texto aqui do Antigo Testamento para mim tentar exemplificar isso que eu estou tentando passar para os irmãos, para a gente procurar entender. Nós vamos pegar primeiro uma passagem, depois nós vamos meditar em outra. A primeira que eu quero convidar os irmãos é lá no primeiro livro de Reis, capítulo, deixa eu ver que eu marquei aqui, capítulo 11, o versículo 38. Vamos voltar um pouco lá no Antigo Testamento. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 38. Nós vamos falar um pouco aqui de um homem que teve uma promessa de Deus. E essa promessa, ela era pautada no que nós acabamos de dizer aqui de João, capítulo 14, versículo 15. Estava pautada em guardar mandamentos, ou seja, em obediência, tá? Então vamos lá. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 38, diz assim, ó, presta atenção. E há de ser que, já começa com uma condição, ó, e há de ser que, se ouvirdes tudo que eu te mandar, andares pelos meus caminhos, fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos. E aqui há um exemplo, ó, como fez Davi, meu servo. Eu serei contigo, te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Olha que promessa de Deus, não é pouco isso aqui, é muita coisa. Só que começa com condições de guardar mandamentos ou de obediência. Então vamos lá, de novo. Há de ser que, se ouvirdes tudo o que eu te mandar, andares pelos meus caminhos, Deus dizendo, tá? Fizerdes o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos. E aqui há um exemplo ainda para que ele pudesse seguir. Como fez Davi, meu servo. Aí vem aqui o cumprimento, a resposta a este mandamento, né? Eu serei contigo, te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Então veja que aqui é uma promessa de Deus para um homem chamado Jeroboão. Jeroboão. Esse homem, ele era da tribo de Efraim, não é? Ele pertencia ao povo de Israel. E por que Deus fez essa promessa a Jeroboão? Porque no final da vida de Salomão, filho de Davi, Salomão, nós sabemos que ele, no final da sua vida, ele se corrompe ali a sua fidelidade com Deus, não é? Por causa ali das suas muitas mulheres, Salomão, ele se corrompe. E quando Salomão morre, o filho de Salomão assume o reino. O nome dele era Roboão. E ele não foi um bom rei para Israel. E aqui, um profeta, ele chama esse homem, não é? Jeroboão, que ele era, aqui se nós lermos o versículo 28, diz que Jeroboão, ele era um varão valente, não é? E que ele era laborioso, e Salomão havia o colocado como líder sobre a casa de José, sobre a tribo de José, né? Então ele era alguém que estava se destacando no meio do povo, era um jovem valente, um jovem ali empreendedor, trabalhador. Então ele era um jovem que se destacava no meio dos demais, tanto que ainda Salomão, quando era vivo, havia o colocado como líder na tribo ali na casa de José, não é? E depois que Salomão morre, ali ele recebe uma promessa, né? Ou seja, essa promessa foi um pouco antes de Salomão morrer, na verdade, né? Porque o profeta o chamou ali ainda um pouco antes de Salomão morrer. E ele recebe uma promessa de Deus que se ele guardasse os mandamentos do Senhor, como nós lemos, se ouvirdes, né, os mandamentos, se andares pelos caminhos, se fizer o que é reto aos olhos do Senhor, guardando os estatutos e os mandamentos, Deus seria com esse homem, com Jeroboão, como ele foi com Davi.
Olha a promessa de Deus para ele. Por isso que eu disse que não era pouca coisa, né? Olha, eu vou ser contigo como eu fui com Davi. Davi foi o maior rei de Israel, não é? Apesar dos erros de Davi, Deus testificou de Davi: encontrei um homem segundo o meu coração. Foi um grande rei, foi um grande homem ali que serviu a Deus, não é? Que cumpriu seus propósitos diante de Deus. E Deus faz essa mesma promessa para Jeroboão. Olha, eu vou te edificar uma casa firme, eu vou te dar, como edifiquei a Davi, e vou te dar Israel, eu vou te dar o reino na tua mão. Aí Salomão morre. Roboão, filho de Salomão, assume o reino. Ele não foi um bom rei, ali o povo ficou dividido. Eu não vou entrar em detalhes aqui por conta do tempo, mas o povo ficou ali dividido, e o fato é que as tribos se dividiram. Foi aqui onde se dividiram as tribos de Israel, 10 tribos do norte, 2 do sul. Ficou sob o domínio de Roboão somente Judá e Benjamim. As outras 10 tribos, elas seguiram a Jeroboão, a qual Deus havia feito essa promessa que eu estou dizendo. E por que que Deus elegeu aqui Jeroboão para assumir esse posto, essa posição? Porque o povo, né, ele estava corrompido por conta da corrupção de Salomão, não é? No final da vida de Salomão. E aqui o povo está ali oferecendo cultos a deuses pagãos, o povo já não estava mais com fidelidade a Deus, o povo estava se corrompendo por causa da cultura dos pagãos, através da que Salomão havia inserido no reino por conta das suas muitas mulheres, né? As mulheres de Salomão eram de diversas nações e elas foram trazendo com elas aquela cultura que elas tinham no seu povo de origem, e isso foi contaminando o povo de Israel. E o fato é que Deus ele divide as tribos por conta dessa situação. Quer dizer, Jeroboão ele sabia o porquê que ele estava herdando essas 10 tribos e estava sendo estabelecido como rei. Primeiro por vontade de Deus, né? Deus estava nesse negócio, Deus lhe havia feito uma promessa. E Deus ia honrar tudo aquilo que ele havia dito para Jeroboão. Mas qual era a condição? Que Jeroboão ouvisse os mandamentos do Senhor, que Jeroboão praticasse ou seguisse ou guardasse os mandamentos do Senhor, andasse nos caminhos do Senhor, guardando os estatutos e os mandamentos do Senhor, para que Deus confirmasse essa promessa para ele, para Jeroboão. Não é? Quer dizer, é como se Deus falasse assim para Jeroboão: olha, Jeroboão, eu vou te colocar num posto, eu vou te colocar num cargo, eu vou te colocar como um rei em fase de teste, vamos dizer assim. A fase de teste é para você ser avaliado se eu vou ser com você ou não. Agora, para que eu seja com você, né, se Deus, entre linhas, dizendo dessa forma a Jeroboão, olha, para que eu seja com você, você vai precisar me obedecer. Você vai precisar guardar minha palavra, os meus mandamentos, a lei que foi dada a Moisés. Você vai precisar andar ali no caminho certinho para que eu te confirme como um rei e para que eu seja com você. Então, a proposta de Deus a Jeroboão foi basicamente isso, a gente traduzindo em miúdos, não é? Mas o que Jeroboão faz? Ele, colocado por Deus, a palavra de Deus se cumprindo, 10 tribos o seguiram ao norte. Ele estabelece lá o reino no reino do norte, né? E ali ele começa a governar. Passa um tempo, chegou a época de o povo ir até Jerusalém para comemorar a Páscoa, para sacrificar o Senhor pela Páscoa, né? Que era um mandamento, isso aí foi dado lá na época de Moisés. Só que na cabeça de Jeroboão, o obedecer a Deus foi menos, pesou menos do que o medo de perder o reino. Porque o que Jeroboão pensou? Bom, se nós, eles estavam no norte, com as 10 tribos, se nós descermos a Jerusalém, lá onde ficou Judá e Benjamim, não é? E nós formos ali sacrificar ao Senhor, o medo de Jeroboão era que os povos ali se encontrassem, as 10 tribos do norte com as 2 tribos do sul, e que eles se apaziguassem, que deixassem de lado aquela diferença que havia tido na época de Roboão, não é? Quando houve a separação, e ele perdesse a sua posição como rei. Aí ele tem uma ideia, Jeroboão tem uma ideia. Ele fala, bom,
ao invés de descermos a Jerusalém para sacrificar ali para Páscoa, né, nós vamos levantar altares aqui em Dan mesmo, aqui no norte, nós vamos eleger aqui dentre o povo alguns sacerdotes, alguns homens ali consagrados para fazer esse trabalho e nada de misturar com o povo lá de baixo, vamos ficar por aqui mesmo. Ou seja, na primeira situação onde ele foi provado, ele demonstrou que o amor dele a quem o colocou naquela posição de rei não respondia para aquilo que Deus o havia chamado. Por quê? Porque quando ele fica com medo daquela situação, quando ele teme aquela situação de eles descerem a Jerusalém, ele prefere desobedecer a Deus com medo de perder o seu posto de rei. Aí eu pergunto, vamos parar para analisar aqui, quem o colocou como rei? Foi Deus. Será que esse homem, alguma vez na vida, antes de ter sido ali chamado, será que um dia passou pela cabeça dele que ele seria rei de 10 tribos de Israel? Em hipótese alguma, ele não era nem de linhagem real. Ou seja, Deus o levanta, Deus o tira ali do anonimato, Deus o começa a dar destaque a esse homem, Deus o chama, o profeta Aías vai lá e acha Jeroboão, e entrega a palavra de Deus a Jeroboão, ele tem um chamado de Deus para ser rei, Deus cumpre a palavra, Salomão morreu, Roboão não administrou bem a situação, o povo se dividiu, 10 tribos romperam com Roboão e escolheram seguir a Jeroboão para o norte. E Deus ali confirma tudo o que Deus o havia dito. E Deus ainda diz, lembra daquela promessa que nós lemos lá do 11:38? E há de ser que se ouvirdes tudo o que eu te mandar, andares pelos meus caminhos, fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos, os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Deus, ele dá comparação ainda. Olha, Jeroboão, você... Davi, ele era bem recente, você ouviu falar de Davi, você sabe das proezas que Davi fez, você sabe quem foi Davi. Olha, da mesma maneira que eu fui com Davi, da mesma maneira que eu levantei a Davi, da mesma maneira que eu dei Israel a Davi, eu vou fazer tudo isso com você, Jeroboão. Mas é preciso que você guarde os meus estatutos, é preciso que você guarde os meus mandamentos, é preciso que você ande pelos caminhos que eu tenho lhe dito. Mas sabe o que acontecia com Jeroboão? Ele não amava Deus o suficiente para poder guardar tudo isso que Deus o havia pedido. Por quê? Porque os seus temores foram maior do que o amor a Deus. Os seus medos, o seu medo de perder agora então uma posição de rei, a qual Deus o havia colocado naquela posição, foi maior do que o amor a Deus. Porque se ele amasse a Deus de verdade, ele não temeria ir para Jerusalém para sacrificar, para Páscoa, por exemplo. Por que ele não temeria? Porque foi Deus que pôs ele naquela posição. Nós não vemos Davi na Bíblia, aqui no reinado de Davi, salvo poucas vezes quando Deus pediu para não contar o povo, que Davi cometeu um pecado contando o povo, mas nós vemos que Davi, muitas vezes Davi ele tomava, vencia uma luta, ia para uma cidade e falava, Senhor, vou lá pelejar, Deus falava para ele, não Davi, foge, agora não é hora de lutar. O que Davi fazia? Ele obedecia. Por que Deus ele testifica de Davi? Achei um homem segundo o meu coração. Porque Davi amava a Deus. Tanto que nos Salmos nós vemos Davi falando, vale mais um dia no átrio do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. O prazer de Davi era estar na presença de Deus, era obedecer a Deus, era fazer a vontade de Deus. Diferente de Jeroboão. Jeroboão teve um chamado de Deus? Sim. Teve uma promessa de Deus? Teve sim. Deus começou a cumprir o que havia prometido na vida de Jeroboão? Claro que sim, porque Deus é fiel. Só que a condição que Deus deu para que essa promessa fosse confirmada, veja que quando há uma condição, há um envolvimento da outra parte. Jeroboão não cumpriu com isso. Jeroboão ele fracassa nesse ponto. A ponto que Deus
não confirma o reino dele. Por quê? Tudo porque lhe faltou obediência. E por que lhe faltou obediência? A questão não é simplesmente obedecer, a questão é o amor a Deus ali era duvidoso, ou não existia. Foi o mesmo caso de Saul. Saul foi colocado como rei, o primeiro rei de Israel, por quem? Por Deus. Quem que levantou Deus e colocou ele no trono? Quem que levantou Saul, né? Desculpa. Deus levantou Saul e o colocou no trono. Deus fez uma obra na vida de Saul. Mas quando era para Saul obedecer, ele não obedecia porque ele se ensoberbeceu. Ele achava que ele, sendo rei, agora fazia o que queria. E essa é a grande diferença, porque quando nós amamos, nós guardamos, nós procuramos fazer de tudo para não magoar, para não ferir, para não entristecer. Jeroboão falha nesse quesito, porque ele amava talvez mais a si mesmo, porque ele amava talvez mais a sua posição como rei, porque ele amava talvez mais ali o que Deus o havia colocado para ele fazer. Por que muitas pessoas naufragam na fé? Porque a pessoa ela passa a amar mais a si próprio. Quantos cantores, quantos pregadores que naufragam na fé? Porque deixam Jesus para trás, irmãos. Perdem esse vínculo, perdem o amor a Deus, a pessoa começa a ser amante de si mesma, começa a se colocar lá em cima e esquece daquele que o levantou. Lembra? Muitas vezes Deus falou para Davi, quando Davi vinha aquele ímpeto nele talvez de querer se crescer, Deus olhava para Davi e falava, Davi, lembra de onde eu te tirei, rapaz? Você estava lá atrás das ovelhas da malhada de teu pai. Nem o teu próprio pai lembrou de você quando Samuel foi lá ungir você como rei. Você foi o último a chegar. Quando Samuel perguntou, que Deus foi falando, não é esse. Aí Samuel olha para Jessé e fala assim, escuta, acabaram-se os jovens, os varões. Aí Jessé lembra, não, peraí, é que tem mais um que está lá cuidando das ovelhas, tal. Aí Samuel manda ele vir para cá, que ninguém vai sentar para comer enquanto ele não chegar. E era Davi. Ou seja, Deus falou para Davi, rapaz, lembra de quem você era, de onde eu te tirei, e veja quem você é hoje, porque eu te fiz ser o que você é. E por isso Davi amava Deus, de uma maneira incondicional. Mas Jeroboão não teve esse sentimento. Ele não conseguiu absorver isso. Ele não conseguiu um dia dobrar os seus joelhos e orar mais ou menos desse jeito. Ó, vamos fazer uma oração aqui para a gente ter uma ideia como seria a oração correta de Jeroboão. Senhor, eu não era ninguém, eu era da tribo de Efraim, um menor talvez na casa do meu pai. Uma oração tipo da de Gideão, lembra como Gideão orou? Né? Aí Jeroboão podia dizer, Senhor, quem sou eu para o Senhor me levantar para reinar sobre 10 tribos? Nem de linhagem real a minha família é. Quem sou eu, Senhor? Aí ele ia louvar a Deus, ele ia adorar a Deus e ele aprenderia a amar a Deus. Mas não foi esse posicionamento que Jeroboão teve. Muito pelo contrário. Talvez ele tenha se ensoberbecido, não é? Talvez ele tenha agora abusado da sua posição que Deus o havia colocado. Quer crescer na presença do Senhor? Quer crescer diante de Deus? Ame a Deus. Jesus, ele deixa esse mandamento para nós. Qual que é o primeiro mandamento, irmãos? Qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não importa onde Deus te pôs, não importa o tamanho da igreja que Deus te colocou para dirigir, não importa o tamanho do grupo de jovens que você coordena, não importa o tamanho da orquestra que você é o regente, não importa o tamanho do grupo de irmãs do círculo de oração que você lidera, não importa o tamanho da obra missionária que você dirige, não importa, o que importa é que Deus te colocou ali. E você precisa amar a Deus naquilo que você faz. Quando você ama a Deus, Deus se responsabiliza em fazer com que aquilo que Ele te pôs para fazer dê certo. Porque a obra é dele. Porque quem faz é Ele. Quem acrescenta é Ele. Veja lá na igreja de Atos.
A Bíblia diz na igreja primitiva que Deus acrescentava à igreja aqueles que haveriam de se salvar. Tem gente que quebra a cabeça para descobrir, Senhor, o que eu tenho que fazer para ganhar almas e essa igreja não vem almas e não sei o quê. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa amar a Deus. Quando você ama Deus, você o obedece, porque você não quer pecar. Não por peso, mas por amor. E quando você começa a obedecer a Deus, Deus se agrada. E quando Deus se agrada, Ele acrescenta. E Ele dá crescimento. E Ele multiplica. E Ele faz acontecer. Não somos nós. A nossa missão, o nosso papel é simplesmente obedecer. Guardar os mandamentos, ser fiel para aquilo que Deus nos chamou. E Jeroboão, ele falha nesse aspecto. A ponto que ele começa a sacrificar lá no norte. Ele começa a levantar pessoas ali que não eram nem da linhagem sacerdotal para oferecer sacrifício. Ele corrompe, ele quebra as leis dadas por Deus para o povo de Israel. Ele vai desobedecendo, ele não anda no caminho do Senhor, ele não faz aquilo que Deus havia estabelecido para que ele fizesse. E isso vai fazendo com que Deus não aprove o reinado de Jeroboão. E Jeroboão segue por um caminho conforme ali ele dando início a uma geração de reis que naufragaram porque não aprenderam a obedecer a Deus. Então veja que quem ama guarda os mandamentos. Que quem ama a Deus, quem tem consciência do amor a Deus, quem tem consciência de onde Deus te tirou, quem tem consciência de quem você era e de quem Deus te fez hoje, quem tem consciência do que você viveu e a vida que Deus te proporciona hoje, e quem tem consciência da condenação que você tinha e do lugar que Deus tem te prometido, onde você vai passar a eternidade, isso por si só são motivos mais do que suficiente para nós amarmos a Deus, independente do que Ele venha a fazer ou do que Ele possa fazer na minha e na sua vida. E é esse o ponto que as pessoas têm dificuldade em entender. Eu vou pegar um outro ponto agora, ainda nós vamos ler mais um texto, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui, que eu não quero exceder muito. Para a gente ver o contrário dessa situação agora. Uma passagem que é conhecida também, mas é bem curiosa, porque nós vamos agora ver justamente o contrário dessa situação que nós falamos. Nós vamos ler aqui. Jeremias, capítulo 35. Essa passagem de Jeremias 35, por si só, daria uma pregação inteira, mas a gente vai resumir isso aqui um pouquinho, para a gente concluir aqui dentro dessa linha de raciocínio. Jeremias capítulo 35, versículos 5 e 6. Depois eu vou explicar melhor o contexto aqui para a gente entender. Eu vou fazer o seguinte, vamos ler aqui do começo. Vamos ler a partir do 2, para ficar claro aqui, para a gente entender o contexto. Jeremias 35, 2 diz assim: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara do filho de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulos. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhe: Bebei vinhos. Bebei vinho, né? No versículo 6. Mas eles disseram, eles quem? Né? Os filhos dos recabitas. Eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo:
Nunca bebereis vinho, nem vós e nem vossos filhos. Veja bem, Deus aqui, nessa passagem, ele quis dar uma prova de fidelidade ao povo de Israel. Então, Deus aqui ele pede para que enchesse taças de vinhos e chamassem os recabitas, não é? Que eram os filhos de Recabe, que não pertenciam diretamente ao povo de Israel. E que levassem eles na casa do Senhor, lá no templo, colocasse as taças de vinhos cheias diante desse povo e mandasse eles beberem. Quando fizeram isso, né, pegaram ali os recabitas e fizeram tudo isso que Deus havia falado para fazer, a resposta dos recabitas foi a seguinte: nós não bebemos vinho, né, no versículo 6. Não bebemos vinho porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Agora, vamos abrir um parênteses aqui. Sabe quem foi Jonadab, filho de Recabe? Recabe foi o que deu origem aos recabitas. Era a descendência de um homem chamado Recabe, por isso chamado recabitas. Esse tal de Jonadab, ele foi contemporâneo de Jeú, aquele Jeú que reinou em Israel no lugar de Acabe e que matou Jezabel. Cerca de, mais ou menos, 250 anos antes dessa passagem aqui de Jeremias 35. Então, peraí, quer dizer que os filhos de Recabe, os recabitas, eles obedeciam uma ordem do seu pai, Jonadab, que foi dada 250 anos atrás para que eles não tomassem vinho? É, exatamente isso. Não era nem diretamente o povo de Israel. Deus estava usando isso para comparar a fidelidade desse povo. Porque sabe como Deus conclui essa história? Deus conclui assim: olha, um homem chamado Jonadab deu uma ordem para esse povo aí, dos recabitas, há 250 anos atrás, para os camaradas não tomar vinho. E esses camaradas até hoje não encostam a mão e nem a boca numa taça com vinho. E vocês de Israel, que eu continuo falando todos os dias sobre os vossos erros, sobre os vossos pecados, para vocês não cometerem tais atos, todos os dias eu madrugando e falando e falando e falando, e vocês não me obedecem. Deus usa isso como termo de comparação. E por que que os recabitas guardavam esse mandamento do seu pai lá atrás? Porque eles amavam a sua descendência, eles amavam o seu povo, eles viviam em tendas, eles eram nômades, eles amavam a sua cultura e eles faziam de tudo para não violar o mandamento do seu ancestral de 250 anos atrás. Se a gente trouxer isso para os nossos dias de hoje, quantos filhos hoje que o pai ou a mãe diz algo para eles, agora no tempo atual, no tempo real de vida, e os filhos crescem, ouvem os pais e falam: meu pai e minha mãe não sabem de nada. Já pensou um descendente teu guardar uma ordem tua, daqui 250 anos o camarada está ainda falando o que você disse e obedecendo aquilo que você disse? Aqui é como se fosse uma indignação de Deus para com o povo de Israel. Ele fala: escuta, como é que um povo pode guardar uma ordem vinda de um homem que não foi Deus que tinha dado essa ordem para os recabitas? Isso foi descendência deles, foi uma ordem deles. Como é que um povo guarda uma ordem de um homem por 250 anos e continuam sendo fiéis àquilo que foi ordenado? E eu tenho madrugado com vocês, dizendo todos os dias através dos profetas, para que se arrependam, para que não façam tais coisas, para que se convertam. E vocês simplesmente me ignoram. Por que que o povo estava ignorando a Deus aqui nesse contexto de Jeremias 35? Porque o povo já não amava mais a Deus. Porque o povo perdeu o norte ali da obediência, do amor a Deus. O povo já não lembrava mais daquele Deus que havia tirado os seus ancestrais da terra do Egito, que havia feito milagres e maravilhas na terra do Egito, que havia aberto um mar para que eles passassem, para que tivesse sustentado esse povo no deserto por 40 anos, que introduziu esse povo numa terra que mana leite e mel, cumprindo os seus mandamentos, a sua ordenança.
Esse povo já não dava mais valor a essas coisas. E quando eles deixam de dar valores a coisas que são essenciais, o amor ele esfria, ele morre. E Jesus, ele nos deixou um alerta sobre isso. Olha, e por multiplicar a iniquidade no final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. E quando não há amor, não há obediência. Por quê? Porque você não se preocupa mais em agradar quem você ama. Se o amor foi quebrado, se o amor foi rompido, se não há mais um relacionamento de amor, não há mais obediência. Por isso que as pessoas pecam tão deliberadamente hoje em dia. Por isso que as pessoas erram de uma forma tão deliberadamente e defendem os seus erros, porque não amam a Deus. Não tem noção do que é amar a Deus. Porque se houvesse um sentimento de amor genuíno, se houvesse um sentimento de gratidão genuíno, se houvesse um sentimento de verdade no coração em relação a um amor legítimo a Deus, as pessoas procurariam não errar. Perfeitos nós não somos, não estamos pregando perfeição de ninguém aqui. Porque eu sou falho, todos nós somos falhos. Mas o nosso desejo, a nossa vontade é de acertar. Aquilo que tem dentro do nosso coração é de agradar a Deus. Por quê? Porque nós amamos. E por isso que Jesus ele vem com um evangelho de amor. Não de juízo, não de condenação. Porque a obediência é dada pelo amor. A obediência ela é provocada pelo amor e não por juízo. E é isso que nós precisamos entender nos dias de hoje, para que a gente não seja como Jeroboão, ter uma promessa maravilhosa de Deus, mas falhar no quesito da obediência. Todos nós temos uma promessa maravilhosa de Deus, é uma promessa de vida eterna, uma promessa de salvação, uma promessa de herdar uma terra que mana leite e mel. A Bíblia dá dicas, de lá não haverá mais dor, não haverá sofrimento, não haverá mais lágrimas. Vai ser uma vida na presença de Deus, mas para quem? Para aqueles que se enquadram, para aqueles que obedecem, para aqueles que amam a Deus. Jesus deixa isso como o primeiro mandamento, irmãos. Amareis ao Senhor vosso Deus sobre todas as coisas. E hoje as pessoas estão fazendo as coisas não mais por amor a Deus. Muitos não estão mais fazendo por amor a Deus. Estão fazendo por N motivos. Para se aparecer, para querer ser popular, para autopromoção. Mas por amor a Deus de verdade. Preocupado de verdade com a obra de Deus. Preocupado de verdade em acrescentar o reino de Deus. Quantos verdadeiramente estão preocupados com isso? E Deus conta com aqueles que os amam. Porque é a esses que Deus acrescenta, é a esses que Deus levanta. São essas pessoas que Deus usa, são essas pessoas que vão glorificar o nome de Deus, são essas pessoas que vão compartilhar desse amor. Por que nós vemos um evangelho superficial hoje? Por que nós vemos um evangelho hoje só de promessas de bem-estar, de fartura, de riqueza? E não um evangelho de amor. Porque esses que pregam isso perderam a noção do que é o amor a Deus. Já não tem mais a base do que é o amor a Deus. Eles só estão interessados naquilo que Deus pode proporcionar. Jeroboão, quando foi feita a promessa, ele, opa, é comigo mesmo, ser rei, 10 tribos, tô dentro. Por quê? Ele pensou no amor a Deus, ele pensou que ele reinaria sobre o povo de Deus, ele pensou que a obrigação dele era conduzir aquele povo ao acerto. Não, ele pensou nele mesmo. Pensou na fama, no status, no poder. E é isso que está acontecendo hoje em dia. Paulo adverte isso, se eu não me engano, a Timóteo. Paulo diz, olha, no final dos tempos haverão homens avarentos, presunçosos, gananciosos, mais amantes de si mesmo do que amigos de Deus. E é o tempo que nós estamos vivendo. E Jesus ele é bem claro, voltando lá para João 14:15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Só guarda os mandamentos do Senhor
quem ama a Deus. A Bíblia diz isso, Jesus disse isso. Então, irmãos, vamos rever os nossos conceitos. Será que amamos a Deus de verdade, de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento? Será que a nossa preocupação verdadeiramente é amar a Deus e não desagradá-lo por amor? Ou será que a nossa vida tem sido um peso, tem sido um jugo? Ai, meu Deus, eu morro de vontade de fazer isso, mas se eu fizer vão me condenar lá na igreja, vão não sei o quê. Não, quem ama não pensa desse jeito. Quem ama não faz, não erra, porque não quer magoar aquele que ama. E é exatamente esse o relacionamento que Deus deseja ter conosco. Para mim terminar agora, quando a igreja ela nos é exposta, quando Paulo faz aquela simbologia entre Jesus e a igreja ela é exposta como a noiva, para existir um casamento, qual que é o ingrediente principal que vai fazer com que esse casamento aconteça? Existe a noiva de um lado, existe o noivo do outro, mas o que que une esses dois, esse casal? O que que os faz querer entrar ali no voto do matrimônio? É o amor. Se não tiver amor, não tem matrimônio, não tem relacionamento, não dá certo. Aí o que que acontece? Separa. Por que que tantos se achegam a Jesus hoje e não permanece? Porque não tem ideia do amor. Eles se achegam a Jesus por necessidade, simplesmente, não por amor. E aí não tem crescimento, o relacionamento não vai para frente, e essas pessoas se separam de Jesus, porque não amam. Lembra a multidão que vivia andando atrás de Jesus? Aí Jesus falava para eles, olha, vocês vêm atrás de mim não porque vocês me amam, porque vocês estão interessados nos milagres que eu faço. Jesus multiplicava pão, Jesus multiplicava peixe, ou seja, Jesus saciava a necessidade do povo. O povo não ia atrás de Jesus porque amava Jesus. Falta o amor. E o amor é um ingrediente fundamental para que haja um relacionamento com Deus. Por quê? O texto áureo da Bíblia, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Por que tal maneira? Eu sempre falo isso. De uma maneira inexplicável. Não há uma palavra de inteligência humana que exemplifique a grandeza do amor de Deus. Então Deus usa um termo ali, tal maneira, uma maneira incompreensível à mente de vocês, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O ingrediente para esse processo de salvação funcionar foi o amor. Então nós precisamos corresponder esse amor a Deus. Amém? Espero ter me feito entender com esses dois exemplos. Analisem depois essa história dos recabitas, é muito interessante. Leiam lá o capítulo 35 de Jeremias. Depois os irmãos podem voltar lá para o segundo livro de Reis, capítulo 10, versículo 15, para ver quem foi Recabe, quem foi Jonadab, mais ou menos o tempo que eles viveram de distância ali entre os seus pais, até ainda 250 anos mais ou menos para frente, onde eles guardavam ali aquela palavra de Deus. É muito interessante isso. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Que o Espírito de Deus possa traduzir melhor tudo isso que nós falamos em cada coração e que nós possamos amar a Deus cada dia mais. Porque se nós conseguirmos amar a Deus de verdade, nós vamos guardar os mandamentos dele de uma forma natural, porque nós o amamos. E vai ser um prazer obedecer a Deus, vai ser um prazer andar na presença de Deus, vai ser um prazer guardar a palavra do Senhor. Tudo isso por amor. Amém? Vamos orar para a gente encerrar?
Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. Somos gratos a Ti por um dia o Senhor ter nos enxergado, por o Senhor ter nos tirado do charco de lodo, do lamaçal do pecado, Senhor, e nos ter trazido para a Tua maravilhosa luz. Somos gratos pela Tua obra nas nossas vidas. Somos gratos a Ti pela salvação que o Senhor tem nos proporcionado na pessoa de Jesus, na cruz do Calvário, Senhor. Somos gratos por uma promessa de vida eterna, onde passaremos a nossa eternidade na Tua presença. Somos gratos, Senhor, por ter cuidado de nós, por estar cuidando de nós a cada dia. E pedimos a Ti agora, Senhor, que o Senhor venha aumentar esse amor, que o Senhor venha revelar a grandeza, a profundidade desse amor nas nossas vidas, para que possamos corresponder, Senhor, de uma maneira que lhe agrade e que possamos obedecer a Tua palavra, guardar os Teus estatutos e os Teus mandamentos, Senhor, para andarmos diante de Ti em verdade, em sinceridade e que o Senhor venha se agradar de nós. Nos ajuda, nos dá graça, abençoa cada um que está aqui ouvindo essa mensagem, aqueles também, Senhor, que posteriormente poderão estar escutando, que a Tua bênção seja sobre a vida de todos. Nos dá uma semana na Tua paz, uma semana abençoada na Tua presença, nos guarda de todo mal, de toda enfermidade, Senhor, nos livra de toda influência maligna, de toda investida do maligno, abençoa também, Senhor, as nossas mesas, continua abençoando, para que não falte o pão, para que não falte a provisão, prospera o trabalho dos Teus filhos, Senhor, aqueles que estão sem trabalho, abre portas, Senhor, porque Tu és fiel, ajuda, abençoa, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor, uma boa semana para todos, amém?